você vê apenas manchas. A psicologia vê padrões de pensamento, atenção e emoção sem uma única resposta certa. Existe um método, rigorosamente padronizado, que transforma respostas a 10 pranchas simétricas em um mapa técnico do modo de processar a experiência. Ele não lê mentes nem decide destinos, organiza indícios. Quando aplicado com regras claras, codificação precisa e comparação a normas, esse instrumento ajuda a entender clareza versus distorção do pensamento, modulação afetiva e controle impulsivo. Do consultório ao contexto forense, onde a pressa por explicações pode distorcer o que a técnica realmente sustenta. O que essas respostas a estímulos ambíguos realmente revelam sobre o estilo de perceber e organizar o mundo? Como um procedimento com 2 fases e codificação minuciosa evita rótulos simplistas e sustenta interpretações integradas? Em avaliações clínicas e judiciais, onde termina o indicador e começa a extrapolação midiática? E diante de casos de grande repercussão, qual é o limite ético entre informar e espetacularizar? Antes de avançar, vamos retornar à origem. Quem a concebeu, por que foi estruturada assim e de que modo a padronização converteu uma técnica projetiva em um procedimento confiável. O teste de Rorschach é uma técnica projetiva de avaliação psicológica criada no início do século XX pelo psiquiatra suíço Hermann Rorschach, estruturada a partir da leitura de respostas dadas a um conjunto padronizado de manchas de tinta simétricas, com o objetivo de observar padrões de percepção, organização do pensamento e manejo afetivo. A ideia central é a projeção. Diante de estímulos ambíguos, as pessoas tendem a organizar o que vem a partir de seus estilos habituais de processamento, atenção e regulação emocional. Não há respostas certas, e sim indicadores, que, quando padronizados e interpretados tecnicamente, ajudam a compreender como o indivíduo percebe e constrói sentido. O material é composto por 10 pranchas padronizadas e regras claras de aplicação, registro e codificação, com padrões de neutralidade do examinador e condições de aplicação que visam confiabilidade. A técnica não se sustenta no improviso clínico, mas em procedimentos replicáveis e ancorados por normas. Ao longo do tempo, o uso clínico ganhou robustez metodológica com sistemas de padronização como o Sistema Compreensivo, Exner, e desenvolvimentos contemporâneos como o RPAS, que organizam códigos, índices e normas para leitura integrada, reforçando validade e confiabilidade, quando o instrumento é administrado e interpretado por profissionais habilitados. Na prática, o Rorschach deve ser aplicado e interpretado por psicólogos treinados especificamente no procedimento e em seus sistemas de codificação. Seus achados se integram a entrevistas, histórico e outros instrumentos, compondo um panorama multimétodos que evita conclusões isoladas e reforça a responsabilidade técnica e ética do laudo. Para o público em geral, uma boa forma de entender o Rorschach é pensar nele como um mapa de padrões, uma fotografia técnica do estilo de processar, não uma sentença sobre a pessoa. A aplicação ocorre, de modo geral, em 2 fases. A fase de respostas, o participante diz o que vê nas pranchas, e a fase de inquérito. O examinador investiga onde, exatamente, a pessoa viu aquilo e quais aspectos da mancha sustentaram a resposta. Há registro literal e cuidadoso das verbalizações, localizações e justificativas. Depois vem a codificação padronizada. As respostas são classificadas por localização, parte da mancha utilizada, determinantes, por exemplo, forma, movimento, cor, sombreamento, conteúdos, ou seja, o tipo do que foi visto, e qualidade formal, o quanto a resposta se ajusta à forma do estímulo, entre outras categorias técnicas. Tudo compõe uma matriz de indicadores. A interpretação não se apoia em uma resposta isolada, mas em constelações de índices e padrões, que, lidos em conjunto e comparados a normas, sugerem estilos de processamento, controle, ideação e manejo afetivo, sempre evitando traduções simplistas do tipo, se a pessoa viu X, então ela é Y, que não tem suporte técnico.
No âmbito clínico, o Rorschach pode contribuir para a compreensão de organização do pensamento, por exemplo, clareza versus distorção, autorregulação emocional, por exemplo, intensidade e modulação afetiva, recursos de enfrentamento e estilo relacional. Oferece insumos para a formulação de caso e plano terapêutico quando integrado a outras fontes de evidência. No contexto forense, ele pode auxiliar na leitura de consistência de relato, rigidez ou distorções cognitivas, qualidade de controle impulsivo e manejo de afetos sob condições de estresse. Sua utilidade está em fornecer indicadores adicionais, jamais substitui entrevistas, histórico e outros métodos reconhecidos dentro de um protocolo multimétodos claramente documentado. A validade do uso depende de padronização rigorosa, competência técnica na aplicação e codificação, comparação com amostras normativas apropriadas e triangulação com outras evidências. Sem esses pilares, o risco de inferências indevidas aumenta e qualquer conclusão perde força científica e ética. Explicar tudo isso para a audiência requer uma linguagem sem jargões, exemplos concretos e progressão lógica, do procedimento à interpretação, do clínico ao forense, sempre reforçando que a técnica observa padrões e não entrega rótulos definitivos. Na comunicação pública, é prudente ressaltar que o Rorschach não revela segredos mentais escondidos, nem decide destino de ninguém. Ele compõe um quadro avaliativo maior. Decisões relevantes, clínicas ou judiciais, devem considerar o conjunto de informações sob critérios técnicos e éticos bem definidos. Em síntese, seu valor está na capacidade de tornar visíveis certos modos de perceber e organizar a experiência, quando analisados por quem domina o método. Por isso, formação, supervisão e adesão a sistemas padronizados não são detalhes burocráticos, mas o centro da boa prática. A série que retrata o universo de Tremembé reacendeu a curiosidade do público sobre o uso de instrumentos psicológicos em contextos prisionais. O Rorschach apareceu em reportagens como parte do repertório técnico, mobilizado para compreender padrões de personalidade e funcionamento psicológico de detentos de alta repercussão. É essencial separar o que a mídia divulga do que a técnica permite afirmar com responsabilidade. O Rorschach pode indicar tendências de ideação, controle e manejo afetivo, mas seus achados precisam ser lidos ao lado de entrevistas, histórico documental, outras medidas psicológicas e critérios jurídicos, sem saltos causais ou rotulações apressadas. Quando a sociedade acompanha casos de grande impacto, cresce a expectativa por explicações rápidas. Porém, avaliações forenses são processos com escopos definidos, limites metodológicos e protocolos éticos. A comunicação pública deve preservar essa complexidade, evitando transformar indicadores técnicos em diagnósticos midiáticos. No ambiente prisional, o objetivo não é descobrir quem a pessoa é por uma resposta pontual. Trata-se de compor, com rigor, um quadro de funcionamento baseado em múltiplas fontes. Algo que a técnica do Rorschach favorece quando corretamente padronizada, mas que jamais se sustenta sozinha como veredito. Do ponto de vista ético, confidencialidade, consentimento, registro técnico fidedigno e transparência de limites são fundamentais. A exposição pública deve respeitar os contornos do laudo e o direito das pessoas envolvidas, evitando espetacularizar dados que, fora de contexto, perdem validade e abrem margem a interpretações equivocadas. Para quem produz conteúdo, a melhor prática é explicar como um instrumento contribui e em que condições ele deve ser lido. Isso significa mostrar que, em casos como os retratados pela série, decisões e interpretações passam por equipes, protocolos e documentos, uma narrativa informativa e responsável, sem sensacionalismo. Ao final, o público compreende melhor o lugar do Rorschach, uma ferramenta útil, padronizada e relevante quando bem aplicada. Ela ajuda a iluminar padrões de processamento psíquico,
mas não substitui a análise abrangente que a justiça e a psicologia exigem em situações tão sensíveis quanto as associadas a Tremembé. Se você chegou até aqui, curte, compartilha e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima!